Tem mais Campeonato Brasileiro, tem o caminho do Corinthians, caminho do Santos, vamos falar do São Paulo também, brigando por Libertadores. Já já o Sereta está de volta e agora eu convoco o Diogo Olivier, que fala conosco ao vivo de Porto Alegre. Bom dia, Diogo. Bem-vindo ao Redação. Bom dia, Rizek, bom dia, Éboli, bom dia, Serginho. Eu estou lembrando aqui a respeito de errar e acertar, enfim, a gente no programa do Éboli na CBN, a gente dando os palpites para esse jogo de ontem, Cruzeiro e Palmeiras. Eu disse que ia ser 0-0, por exemplo. Errei redondamente. Você, Rizek, se eu não me engano, disse que ia ser 1-1. Erramos todos. Ficou no muro. Cruzeiro e Palmeiras não, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Perdão, Palmeiras e Corinthians. Se eu fosse bom de palpite, eu jogava na loteria esportiva, né? Então eu sempre cravo empate nesses jogos assim delicados, que é para não me complicar. E você cravava qual o resultado para Grêmio e Flamengo, hein, Diogo Olivier? No momento em que eu vi o Flamengo, sem Diego e sem o Guerreiro a gente já sabia, mas sem o Diego, olha, o Grêmio passou a ter uma condição melhor, porque o Grêmio foi para esse jogo apenas com jogar um pouco mais e não deixar o Grêmio amassar como aconteceu no segundo tempo, mas o Reinaldo Rueda não quis mudar o Flamengo, continuou numa postura muito recuada, defensiva. Bom, e aí se você faz isso contra um time que está numa final de Libertadores, com confiança, que joga junto há bastante tempo, diante da sua torcida, precisando do resultado para lidar com a final da Libertadores com tranquilidade. Bom, aí o Grêmio com toda a autoridade foi para cima e acabou fazendo o resultado. O Renato conseguiu o que queria. Agora ele vai ter toda a tranquilidade para escalar o time do jogo contra a Ponte Preta na quarta-feira e até o primeiro jogo da final da Libertadores do dia 22 contra o Lanús na Arena. Rizek. Olha, o Flamengo é o 7º colocado. O Palmeiras, dos times que começaram o ano como os grandes elencos do Brasil, o Palmeiras pelo menos disputou o título, né? E ainda disputa, né? Matematicamente ainda está na briga. O Flamengo não conseguiu se apresentar como candidato ao título praticamente em nenhum momento desse campeonato. Lá no primeiro turno ele chegou a encostar, tal, mas não se manteve assim. Então o campeonato vergonhoso para o Flamengo. E vergonhoso porque o Flamengo, 7º colocado, ele não ganhou de ninguém acima dele na tabela. Ninguém dos 6 primeiros foi derrotado pelo Flamengo. As 12 vitórias que o Flamengo teve no campeonato foram essas: Atlético Goianiense, zona do rebaixamento; Ponte Preta, zona do rebaixamento; Chapecoense brigando para não cair; derrotou o Bahia. Também tá mais para baixo, Sim, tá agora que deu uma No subida. primeiro turno ele derrotou o São Paulo. O São Paulo estava lá embaixo. Tem uma vitória contra o Vasco, E também estava lá embaixo. estava lá embaixo. Derrotou o Curitiba, time que briga para não cair. E de novo o Atlético Goianiense, né? Derrotou o Atlético Paranaense, derrotou o Sport, a Chape de novo e o Bahia de novo. Então essas são as 12 vitórias do Flamengo. Ele ainda vai encarar o Cruzeiro, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos. Todos acima dele. Todos acima Todos dele. aqueles que ele não conseguiu vencer. Exato. Então, quando o flamenguista bravo vai para as redes sociais e diz: esse Flamengo não ganha de ninguém, com todo respeito aos adversários derrotados pelo Flamengo, o argumento se sustenta quando você olha a tabela e vê, poxa, nenhuma vitória contra os 6 primeiros colocados. Porque o Flamengo fez um investimento para ser protagonista no campeonato e não está conseguindo. Independentemente dos erros cometidos, nas avaliações Campeão técnicas... um só, mas pelo menos disputar o título. Porque o título, exatamente, o título da Copa do Brasil só um pode ser, da Sul-Americana só um pode ser, do Campeonato Brasileiro só um pode ser. Mas ele, com esse investimento feito, tinha a obrigação de estar disputando todos os títulos, principalmente o título de regularidade, que é o do Campeonato Brasileiro. Independentemente dos erros de avaliação técnica, das contratações algumas equivocadas, a contratação ridícula do Conca, há qualidade nesse elenco para fazer um campeonato melhor do que ele vem fazendo. Esse desempenho de 50% está muito abaixo daquilo que se esperava do Flamengo. E o Reinaldo Rueda ontem, faltou a ele realmente uma leitura mais rápida do jogo. Concordo com o Diogo. Quando a água começou a subir, o Grêmio começou a gostar do jogo, o Rueda não entendeu isso e permitiu a virada do Grêmio para depois, de fato, ele tentar fazer alguma coisa e aí, mais uma vez, colocar no desespero o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um garoto que tem muito a evoluir. Eu ainda não rotulo o Vinícius Júnior de craque, acho isso muito precoce. Só um louco faria isso, né? Mas não, candidato a craque... Muita gente já faz. Mas candidato a craque já dá para dizer. Só fácil. que num time, né, que não tem o Guerreiro, que não tem o Diego, que não tem o Berrio com opção de velocidade pelo lado do campo,
que tem o Giovani em péssima fase. O Giovani não entrou ainda no Flamengo. E você tem um Vinícius Júnior, que vinha de uma ótima atuação pela Copa Sul-Americana contra o Fluminense, foi decisivo no empate do Flamengo, que deu a vaga para a semifinal. Você esperar de novo um momento de desespero para usar esse jogador, me parece cruel com o próprio garoto. Mas por que não dar uma oportunidade no momento em que o jogo está mais à feição para o Flamengo puxar um contra-ataque? Então, demorou ele fazer essa leitura. A comissão técnica entende que o Vinícius Júnior tem se saído melhor quando ele entra no decorrer dos jogos contra adversários mais cansados e que ele ainda é um garoto, tem que ser tratado com muita calma, tem 17 anos. Acho que ele é candidato a craque. Hoje, ainda não é um craque. Mas ontem o Reinaldo uma Rueda... defesa do Rueda? Deve. O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Verdade. Se bobear, o Flamengo jogou melhor que o Grêmio no primeiro tempo, né? Segundo tempo, o Flamengo começou melhor. Faz um gol exatamente com a proposta de jogo que aquela escalação, né, sugeria. O gol foi aquele. Gol em velocidade, saindo por um lado, pelo outro, infiltração no meio, tudo certo. Aí depois a gente vai ver. Por isso que eu quero só... Não é tirar da conta do Rueda, mas eu quero dividir com mais gente, tá? Não, mas eu também divido. Claro. Só para deixar claro, eu também divido. O salseiro que a defesa do Flamengo fez, nos 3 gols, né? Você começa... E dessa vez não dá nem para pegar um cara e enfiar na cruz. Você vai precisar de 5 cruzes ali, né? Porque o Pará falha em 2 gols... O Paulo Vitor falha feio... Paulo Vitor. O Diego falha feio num dos gols, que é aquele lance que o Everton chuta sem ângulo, ele não pode adivinhar. Ele ajoelhou, né? Ele ajoelhou, ele tem que proteger o canto. O Rafael falha, o Rodolfo falha, todo mundo falha. Então, e aí o Rueda é o culpado. Quando você começa a escalar os jogadores da defesa e você vê as opções que o Flamengo tem do meio para frente, a gente tem que voltar à montagem do elenco. Coisa que o Redação bate desde o começo da temporada. O elenco do Flamengo é muito bom, eu acho que é muito bom. Mas do meio para trás não. Do meio para trás não é nada bom. O jogo vai fechar nosso horário com Porto Alegre, a gente já volta a discutir o Flamengo, porque tem o Guerreiro também, falando rapidamente sobre o doping dele no Peru. Eu quero falar contigo sobre 2 assuntos. Primeiro, do artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que é um reserva, Diogo. Como é que a gente explica isso? Pois é, essa passou a ser a discussão ontem do Grêmio, né? Aliás, é uma discussão que a torcida já vem fazendo. O Grêmio quer o Everton no time, o Cebolinha. Palmeiras ontem se manteria na liderança, mas emendaria um 5º jogo sem vitória e tornaria a sua liderança muito menos folgada. Então, eu acho que são 4 rodadas de muita tensão e ontem o corintiano deu uma relaxada.